Olá, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 17 de setembro. Está no ar o resumo do Alba Notícias. Vamos começar a partir de agora a apresentar para vocês os assuntos que foram notícia essa semana aqui na Alba e também em nosso estado. A gente começa o nosso resumo da semana falando em uma sessão bastante movimentada na Assembleia Legislativa da Bahia, onde parlamentares aqui da casa decidiram pela aprovação da indicação do deputado federal licenciado Nelson Pellegrino ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios, no lugar do recém-aposentado Paolo Marconi. Dos 3 projetos incluídos na ordem do dia, apenas 2 foram votados. Nossa equipe acompanhou a sessão. Depois de muito debate, uma votação secreta, o plenário da Alba aprovou por 50 votos a 2 a indicação do deputado federal licenciado e secretário estadual de Desenvolvimento Urbano, Nelson Pellegrino, para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios. A indicação foi feita pelo presidente da Alba, deputado Adolfo Menezes. Olha, é uma vaga da Assembleia, estão ouvindo de toda a casa, todos os líderes. É um homem experiente, com 7 mandatos, salvo engano. Então conhece todo o interior, conhece todos os problemas das prefeituras, então tem advogado, então tem todas as condições de representar o Tribunal de Contas como conselheiro. Com 6 mandatos como deputado federal e 2 vezes deputado estadual pela Bahia, Nelson Pellegrino, que também já foi secretário do governo da Bahia em 3 ocasiões, agradeceu aos parlamentares pela aprovação e afirmou que não abrirá mão de punir, diante da lei, quem decidir lesar o dinheiro público. Pensa que com essa leitura, quando o Constituinte deu essa prerrogativa da Assembleia ocupar 2/3 das vagas, ou indicar 2/3 das vagas, ele quis que fosse a leitura da sociedade na hora de fazer o julgamento das contas. Não de forma fria, com o texto da lei, mas com a vivência do dia a dia. O julgar é em cima de um caso concreto. A hermenêutica tem essa particularidade, que é você interpretar a lei. E essa interpretação tem que ser à luz da Constituição, que é a lei maior, à luz da legislação que rege a matéria, mas tem que ser feita com base no caso concreto. Então eu quero lá aplicar a justiça, evidentemente não apenando o bom gestor, aquele que às vezes erra tentando acertar, e quando houver, infelizmente, a necessidade, punindo aqueles que de forma intencional, de forma dolosa, vai e cria um prejuízo ao erário. Ainda na sessão, os deputados aprovaram um projeto de lei que instituiu uma gratificação aos delegados de polícia que acumularem funções. Já a proposta do Conselho de Ética da Alba, que definirá a suspensão ou não por 30 dias do deputado Capitão Alden das suas atividades, ficou para a semana que vem. Capitão Alden acusou, sem provas, integrantes da oposição de receber R$1,5 milhão em propinas mensais da Prefeitura de Salvador. Os deputados vão se debater sobre a punição do deputado Capitão Alden na próxima sessão, que deve ocorrer na próxima terça-feira. Eu acho que é um entendimento da casa, ele será punido, ele reconhece que houve excesso, mas uma punição de 30 dias, essa punição já foi aprovada no plenário do Conselho de Ética e agora essa decisão do Conselho de Ética será referendada aqui no plenário da Casa. A publicação de Nelson Pellegrino para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios, o TCM, foi publicada no Diário Oficial do Estado da última quinta-feira. O documento foi assinado pelo governador Rui Costa na quarta-feira, um dia após a aprovação pela Assembleia Legislativa da Bahia do nome do deputado federal licenciado para o cargo. O Parque São Bartolomeu, que fica aqui em Salvador, é um lugar de grande importância ambiental, histórica e religiosa para a Bahia e para o Brasil. A gestão deste patrimônio foi tema de uma audiência pública virtual realizada pela Alba na última terça-feira. O evento foi promovido pela Comissão Especial da Promoção da Igualdade, em parceria com as Comissões de Direitos Humanos e Segurança Pública e a Especial de Desenvolvimento Urbano, todas formadas por parlamentares baianos.
Este encontro contou com o apoio do Núcleo de Comunicação da Frente Popular em Defesa do Parque, um grupo que reforça a importância da existência deste local. Veja como foi. Localizado no subúrbio ferroviário de Salvador, o Parque São Bartolomeu é um patrimônio rico, de uma biodiversidade singular. É que o local abriga uma reserva de Mata Atlântica que conta, dentro da cidade, com uma barragem, um manguezal, diversos tipos de árvores, além de 4 cachoeiras. Um patrimônio muito valoroso para todos e todas que estão por perto, mas também para a nossa humanidade, que precisa de ar, de água, de floresta e de todos os recursos naturais para sobreviver com dignidade. Por isso mesmo, esse parque merece de todos nós, agentes públicos e privados, toda a atenção, zelo e cuidado, para que ele seja preservado e muito bem cuidado. Mas essa riqueza tem sido ameaçada pela degradação. Poluição, ocupação irregular e pouca infraestrutura são alguns dos sinais da falta de gestão do local. Atualmente não há nenhum sistema de fiscalização ou instrumento de controle para esse fim. Relatório de autos, infração, a apreensão, embargo. Também não existe, algo que é mais grave ainda, também não existe funcionário que se dedica à atividade de proteção e fiscalização da área. As cachoeiras cheias de lixo, passou em rede social aí, né, teve entrevista, será que todo mundo não enxerga? E muitos ainda dizem que é mentira nossa que a gente posta aí a verdade, doação de terreno dentro do parque, será que ninguém vê? Outra preocupação das lideranças, que também foi citada durante a audiência pública, é em relação à privatização da área. Essa nossa audiência pública está relacionada, primeiro, a um projeto bolsonarista, né, do governo federal de privatização de 17 parques nacionalmente, e dentro dessa lista figuram como possibilidades dessa concessão a empresas privadas 5 parques na Bahia. Então, e isso significa romper toda uma trajetória de participação das comunidades tradicionais, de preservação desses parques a partir do olhar dessas comunidades tradicionais e submeter isso à lógica do mercado, no momento em que nós estamos passando por um verdadeiro desespero climático. Nós não estamos mais numa situação de emergência climática, um desespero climático nos momentos em que as comunidades tradicionais são reconhecidas em todo o mundo como essas guardiãs do meio ambiente. É importantíssimo que nós democratizemos esse debate. Mas esse consultor da Secretaria Municipal do Meio Ambiente garante que tudo será discutido com as comunidades que vivem próximo ao Parque São Bartolomeu. Na verdade, não é privatização, é uma proposta, de concessão dos serviços, da área dos parques. Quero aqui dizer que toda essa questão é algo novo para nós também. Inclusive, o que está sendo feito a nível do parque é um levantamento para a construção de uma proposta, aonde essa proposta vai ser nos apresentada e, automaticamente, essa proposta irá ser apresentada às comunidades que fazem parte do parque. A intenção da manutenção de toda essa cultura existente ali no Parque São Bartolomeu. No próximo bloco, você vai ver como foi o ato que marca a comemoração pelos 30 anos da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Indústria da Construção e do Mobiliário nos estados da Bahia e Sergipe. E temos também informações de uma audiência pública realizada pela Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública da ALBA, que discutiu o decreto que trata do desmonte dos conselhos nacionais. Não sai daí. O resumo da semana do Alba Notícias volta já.
Estamos de volta com um resumo do que foi notícia essa semana aqui na Casa do Povo. E para começar este bloco, vamos falar de um ato realizado aqui na Alba, na última quarta-feira, que marcou o aniversário de 30 anos da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Indústria da Construção e do Mobiliário dos estados da Bahia e Sergipe. O requerimento foi da deputada estadual Olívia Santana, que é coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa do Emprego e da Industrialização aqui na Bahia. Confira como foi. Autoridades de segmentos da construção civil de vários países e representantes de variadas esferas de poder participaram na manhã desta quarta-feira do ato em homenagem às 3 décadas de existência de criação da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Indústria da Construção e do Imobiliário na Bahia e em Sergipe. A FETRACON base nasceu da necessidade de representar os sindicatos da indústria da construção na defesa dos interesses coletivos e individuais das entidades associadas e dos trabalhadores, com o objetivo de unificar e fortalecer a luta classista. O secretário estadual de Emprego, Renda e Esporte, Davidson Magalhães, que também participou do evento, falou que mesmo com os avanços nesses 30 anos, o setor da construção civil ainda enfrenta muitas dificuldades. Então nós vivemos uma dificuldade, especialmente num estado como a Bahia. Nós temos 2/3 do seu território na região do semiárido, onde, por conta dessas políticas, o fim das políticas de valorização do salário mínimo, das políticas de distribuição de renda, das políticas de investimento público, terminou por nós alcançarmos elevados indicadores de desemprego. A fome volta para fazer parte da agenda do povo brasileiro. Então, nesse momento, é um momento de resistência. Enquanto isso, a supervisora técnica do DIEESE, Ana Georgina, salientou que a construção civil é um segmento muito importante, sobretudo para a economia do Brasil. É um setor que já contribuiu com quase 7% no PIB brasileiro e que, infelizmente, hoje contribui com metade disso. Quando se investe em infraestrutura, quando se investe em logística, tudo isso passando pela construção, quando se constrói hospitais, escolas, estradas, além de todo o resultado social que a gente tem disso, a gente tem também crescimento econômico e desenvolvimento. A coordenadora da Frente em Defesa do Emprego e da Industrialização, deputada estadual Olívia Santana, aproveitou o ato para homenagear os profissionais que perderam suas vidas em função do trabalho. Por isso, a gente aproveita também esse momento para dedicar esta sessão à memória daqueles que se foram e parabenizar a FETRACON, parabenizar nosso sindicato também da construção civil pela luta tenaz em defesa de reparação, não é? De que essas famílias que foram vítimas desse ato terrível, elas possam ser também ver a justiça sendo feita. Na última terça-feira, a Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública da ALBA, presidida pelo deputado Jacó Lula da Silva, realizou uma audiência pública virtual para discutir o decreto 9759/2019, que trata do desmonte dos conselhos nacionais. O evento contou com a participação de representantes de movimentos sociais e também do poder público. Na audiência pública foram debatidos principalmente os impactos de uma possível redução no número de conselhos previstos pela Política Nacional de Participação Social e pelo Sistema Nacional de Participação Social. O revogaço foi o principal marco de uma onda de ataques aos conselhos nacionais de direitos e de políticas públicas. Repudiamos este ato normativo, repudiamos o afastamento da sociedade civil desses espaços democráticos de discussão, de diálogo, de deliberação. Os conselhos são espaços onde a sociedade civil organizada ou próprios cidadãos podem participar para fiscalizar, contribuir para a criação de políticas, entre outras situações que são de extrema importância
para o nosso país. A socióloga Eliana Hollenberg, presidente do Conselho Estadual de Fomento e Colaboração, destacou a importância da participação social para a preservação dos direitos do cidadão, que, segundo ela, estão ameaçados. É que o decreto prevê também o encerramento de comitês, comissões, juntas, equipes, mesas, fóruns e qualquer outra denominação dada a colegiados que não tenham sido criados por lei. Quem participou do processo constituinte e viu aprovada uma Constituição cidadã, que hoje está também ameaçada, não pode permitir a perda de espaços de participação social importantes para a preservação dos direitos conquistados e para a construção de uma democracia com justiça. O deputado Jacó, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública da ALBA, ressaltou a importância de debater sobre o funcionamento dos conselhos de participação popular. Quem sabe aonde o sapato está apertando é o povo. Então, os conselhos é exatamente esse espaço de integração do poder público com a sociedade civil para juntos apontarem o caminho das políticas públicas. No próximo bloco, Comissão de Constituição e Justiça aprova 11 pareceres de projetos de lei durante reunião. E tem também uma exposição gratuita que está acontecendo em Salvador e que chama a atenção para os 17 Objetivos Sustentáveis da ONU. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta com o resumo da semana aqui no seu Alba Notícias. E para começar este bloco, vamos falar da Comissão de Constituição e Justiça, aqui da Alba, que esteve reunida na última terça-feira para analisar e aprovar pareceres de projetos de lei. O encontro foi totalmente virtual. Você vai acompanhar detalhes na matéria de Leonardo Costa. A reunião durou aproximadamente 2 horas. No encontro, 11 pareceres de projetos de lei, sendo 5 favoráveis e 6 contrários, foram aprovados pelos parlamentares que compõem a Comissão de Constituição e Justiça da ALBA. Entre os projetos está o que versa sobre assegurar aos travestis e transexuais a identificação pelo nome social em documentos de prestação de serviço quando atendidas nas entidades do governo do estado. Outro parecer aprovado hoje foi sobre o PL que destina 10% das unidades habitacionais dos programas do governo da Bahia para famílias de pescadores. Eu agradeço a todos os deputados e como flui com tranquilidade o trabalho produtivo, né? Muitas análises de projeto, com muitos debates de conteúdos aqui aprofundando, né, as questões. Então, eu agradeço a todos vocês, parabenizo por mais uma sessão, né, efetivada de forma exemplar por esta comissão, que é justamente o carro-chefe deste parlamento. O deputado estadual Paulo Câmara aproveitou a reunião para solicitar uma audiência pública sobre a reforma administrativa do governo do estado. Gostaria de agradecer ao senhor aí, mais uma vez, a boa vontade dos deputados. É uma audiência pública para tratar, né, foi solicitado por alguns servidores do estado, do impacto dessa reforma administrativa no nome dos servidores públicos baianos. Tema simples, que submete a apreciação dos novos colegas aí para possível aprovação. A exposição 17 ODSs para um mundo melhor, inspirada nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a Organização das Nações Unidas, chegou a Salvador e permanece aqui na cidade até o dia 12 de outubro. O local escolhido para a instalação das peças foi a nova Praça Cairu, ali, pertinho do Mercado Modelo e do Porto de Salvador. A repórter Samile Fonseca traz para a gente detalhes dessa exposição. Um dos mais belos cartões postais de Salvador foi escolhido para abrigar algumas das mais nobres metas mundiais. Basta chegar na Praça Cairu para se encantar com os 17 globos terrestres que trazem em si diferentes obras de arte. As pinturas se conectam com os 17 ODSs, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a Organização das Nações Unidas. Antes de chegar aqui em Salvador, essa exposição passou por São Paulo, Rio de Janeiro,
Brasília. E daqui seguirá para outras importantes capitais brasileiras, que ficará pelo menos um mês. Mas o objetivo da ONU não é apenas criar uma exposição, e sim um momento de reflexão e mudança de atitudes para cada ser humano. Se você vê aqui a exposição, as pessoas estão passeando, estão olhando o que foi representado na escultura, aí começa a ler, tem um QR Code que remete para a agenda de 2030, tem toda a história do artista, o que ele fez, por que ele usou essa técnica, por que ele reproduziu aquele objetivo. E aí as pessoas começam a entender e a compreender que se trata de 17 objetivos dentro da exposição toda, né? Entre os 17 objetivos ilustrados na exposição estão a erradicação da pobreza, energia limpa e acessível, água potável e saneamento, e cidades-comunidades sustentáveis. Os ODS levantam questões sociais, ambientais e econômicas traçadas pela ONU em 2015 para melhorias em nosso planeta até o ano de 2030. O primeiro dia da exposição foi bastante elogiado e chamou a atenção de quem passava pela Praça Cairu. André estava a passeio por Salvador, disse que já acompanha a agenda da ONU e que é um grande apoiador da causa. Eu acho importante que a gente se conscientize desses temas que são tão importantes para a família humana. Isso aqui, para quem vê isso aqui, é uma tomada de consciência, para despertar a consciência dessa humanidade pela natureza, pela preservação dos mares, florestas. Claro que é ótimo, né? Chamar a atenção do pessoal para cuidar mais, né? E proteger também as pessoas, né? E o meio ambiente. E estas foram as notícias que tiveram destaque esta semana aqui no Legislativo Baiano. Você pode rever as matérias e acompanhar a nossa programação também através das redes sociais e no site al.ba.gov.br. Para rever o nosso jornal na TV, fique ligado na reprise do Alba Notícias, sempre às 7 horas da manhã. Tenham um excelente final de semana. Muito obrigada pela companhia e pela audiência. A gente se vê na segunda. Tchau, tchau.